Nós vamos falar de uma outra conduta que é perigosa, que é nociva para qualquer casamento, que é o desrespeito. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os efeitos que o desrespeito causa dentro de um casamento. Quando existe desrespeito dentro de um relacionamento conjugal, a gente vê que são produzidos e colhidos frutos amargos. Veja bem, eu vou colocar para você aqui um diálogo, tá? Só para você, esposo, para você, esposa, entenderem melhor a ideia aqui. Imagina um casal discutindo. Aí a esposa diz assim: por que você é tão irresponsável? Você nunca controla os seus gastos? Você é um tremendo egoísta. E aí o esposo, já se sentindo ofendido, o relacionamento já está desgastado entre eles, aí ele retruca: ah, cala a boca. Você não passa de uma unha de fome que não sabe viver. Nem sei por que eu me casei com você. Aqui a gente percebe nessa discussão dura que adentrou nesse relacionamento o desrespeito. Lembra que nós falamos da crítica? Né? Nós mostramos como que funciona a saída da queixa para a crítica, e agora a gente está vendo que da crítica já se chega lá no desrespeito, que é fruto de discussões, de desgastes, de troca de ofensas, as coisas não se resolvem, vão jogando por debaixo do tapete, marido e mulher, até que chega num ponto que fica nesse nível de discussão que eu exemplifiquei para vocês aqui. E é interessante aqui nós percebemos o seguinte também. Olha só, o que separa o desrespeito da crítica, atenção aí, nós casados, o que separa o desrespeito da crítica é a intenção de insultar e agredir psicologicamente o cônjuge. É isso mesmo. Às vezes, quando a gente presencia uma discussão entre marido e mulher, dependendo do calor daquela discussão, a gente vê que até o corpo do cônjuge fala, até a linguagem corporal, somada com as palavras, elas são agressivas, são insultantes sobre o outro. E uma outra coisa também importante que a gente precisa ter atenção é que os pensamentos negativos sobre o outro abastecem essas atitudes desrespeitosas dentro do casamento. Aquela esposa que no momento da raiva, da cabeça quente, diz para o marido: ah, você é um estúpido, você é um incompetente, você é um idiota, um fracassado. Aqui a gente vê que de maneira bem sutil, ou também às vezes é direta, essa mensagem ela é transmitida, ela vem junto com a crítica. Então é importante, porque você deve estar pensando assim: poxa, esse desafio ele está trazendo realidades de momentos de tensão no casamento. Sim, mas veja bem, à medida que você vai entendendo, vai identificando essas realidades dentro do seu relacionamento, pode ser que seja uma realidade do seu casamento ou não. Pode ser que seu casamento seja caracterizado pela passividade, evitação. Eu fico na minha, ela fica na dela, a gente não briga. Mas essas coisas vão ficando guardadas dentro de nós. Mas à medida que eu vou descobrindo, conhecendo mais,
são ferramentas, são armas que eu tenho para poder eliminar isso do meu casamento, porque eu estou passando a entender, a ter conhecimento da situação que eu achava que eram coisas normais dentro do casamento. Tá entendendo? Você, esposo, você, esposa. E eu dei aquele exemplo lá na crítica, eu fiz um exemplo, uma situação hipotética de um casal que se decidiu economizar, né? Às vezes aquela decisão tão saudável lá no início do casamento de fazer uma economia, ali foi o início de toda uma bola de neve que foi crescendo, chegando nesse nível aqui, porque as coisas não foram se resolvendo no decorrer do tempo, tá certo? Aí está o problema, quando a coisa não é resolvida, quando não se resolve a questão marido e mulher, chega nessas situações que eu estou colocando aqui. E nós precisamos nos lembrar do seguinte: esse desafio tem como tema geral, ele quer respeito, ela quer amor. Amor e respeito. E quando um casal chega nesse nível do desrespeito um com o outro, né? Isso aqui é muito importante. Quando chega nesse nível do desrespeito, algumas coisas começam a serem observadas nesse casamento. Por exemplo, um já não consegue admirar mais o outro. Esse casal, ele se esquece dos motivos que fizeram com que um se apaixonasse pelo outro. Os elogios acabam sumindo do relacionamento, se torna algo raro, um elogiar o outro, né? E a característica principal desse casamento, gente, passa a ser a agressão. Agressão verbal, agressão emocional, frieza. E aí, o desrespeito, ele acaba passando por cima de tudo aquilo de bom, daquilo de positivo que o casal tem, que o casamento tem. Isso acaba sendo esquecido e desestabiliza o casamento. Uma das dinâmicas que eu uso no meu consultório com casais é a seguinte: eu peço ao marido que escreva qualidades da esposa, aquilo que ele admira nela, e faço esse exercício também com a esposa. E pasmem, quantos apresentam dificuldade? E quando conseguem colocar no papel, eles se surpreendem de verem que, puxa, olha que interessante, meu esposo ele tem essas qualidades, mas eu havia me esquecido disso. Ou a minha esposa ela tem essas qualidades, essas características boas. Gente, eu tinha me esquecido disso, porque a coisa azedou tanto que aquilo que é bom acaba ficando escondido. E eu coloco para vocês aqui também alguns sinais comuns que identificam se está havendo desrespeito ou não dentro de um relacionamento. Quando tem insultos, xingamentos, é sinal de desrespeito. Quando um é muito disposto a raiva, a agredir o outro, é um grande sinal também o deboche, o sarcasmo, a ironia. A zombaria também é um sinal de que está havendo desrespeito nesse casamento. Gente, até a linguagem corporal. O corpo fala. Muitas vezes, de maneira sutil, o desrespeito ele é comunicado dentro do casamento de pequenas mudanças no aspecto físico da pessoa. Você quer ver um exemplo? O marido e mulher estão conversando, estão discutindo uma situação, né? O revirar os olhos,
O esposo está falando algo para a esposa, ela está revirando os olhos, está mexendo, tá como se estivesse com um colar no pescoço, passando o dedo assim. O retorcer do lábio superior é muito característico de que está mostrando desrespeito com o outro, virar a cara, olhar para baixo. Até o corpo fala, mostra quando está havendo desrespeito dentro de um casamento. E é muito importante a gente estar atento a isso, porque, meus irmãos, marido e mulher, essas coisas pequenas que eu estou trazendo nesse desafio, isso acaba com o casamento. Não estou aqui sendo terrorista ou provocando terrorismo, não estou sendo dramático, mas crítica, desrespeito. Essas condutas acabam destruindo casamento, dependendo da proporção que isso é atingida dentro do relacionamento e se isso não for eliminado imediatamente. Então, o que fica para nós hoje, essa partilha. Eu preciso fazer uma reflexão. Eu tenho agido com desrespeito com a minha esposa? Eu tenho agido com desrespeito com meu marido? Ah, Justo, mas de vez em quando a gente estourar um com o outro, isso está errado? Nós somos anormais? Estamos doentes? Não. Nós temos o nosso temperamento, nós temos a nossa história, mas a questão é quando a coisa é muito repetida, se torna um hábito dentro do casamento. É aí que se torna algo perigoso e nocivo. Mas de vez em quando é normal, de cabeça quente, está preocupado, está sentindo uma dor, mas a questão aqui é quando se torna hábito. Entenderam? Repetição demais da coisa dentro do casamento. Um abraço, fiquem com Deus.